Uma boa tarde para o Senhor a todos. Vamos meditar nessa tarde sobre a passagem de Gênesis 45, que nos diz assim: Então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo o varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Como o texto do versículo nos diz, José não podia conter-se diante de todos que estavam com ele, ou seja, nós conhecemos a história em que José, desde lá de Gênesis 37, quando tem sonhos e seus irmãos o odeiam, o invejam, e em um determinado momento, quando ele é mandado ir atrás de seus irmãos já com raiva e inveja dele por ser o favorito de seu pai Jacó, o jogam em uma cisterna, porque elevava uma má fama deles a seu pai. Ou seja, a vida que eles levavam longe de seu pai nos leva a crer que não era de acordo com os costumes da época ou de acordo com os padrões bíblicos. Então essa má fama que ele levava fazia com que os irmãos tinham ainda mais raiva dele. Ou seja, ele não mascarava, ele não achava que estava certo o que fazia e entregava tudo ao seu pai, ele não escondia. Por isso ele é jogado em uma cisterna, além de todas essas coisas, vendido a ismaelitas, como os irmãos conhecem a história, comprado por Potifar, acusado injustamente por tentar tomar a esposa de Potifar como mulher e por se negar a se deitar com ela, ele é preso. Vejam que por se negar a fazer o que é errado, ele é preso. Interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas tentam fazer o que é errado para impedir ou evitar algo de ruim, mas ele tenta fazer o certo, o correto, e infelizmente tem um preço por isso, vai a uma cadeia, uma prisão, e Deus sempre estava com eles, Deus era com ele sempre. Vejo que Deus tinha sempre esse cuidado. E quando na prisão, ele fica por 2 anos, depois é lembrado, nós vamos conhecer a história, por um certo copeiro, que se esquece dele nesse meio tempo. E Deus o dá a interpretação dos sonhos. E nessa interpretação, Deus revela o que iria acontecer, uma grande fome, e dá instruções a José, para passar a Faraó, de como agir. E Faraó acaba pondo José como governador do Egito. Conhecemos a história. Pois bem, quando a fome chega, o que eles tinham guardado começou a ser vendido. E em determinado ponto, a fome, como era tão grande, os filhos de Jacó descobrem que no Egito havia mantimento, e eles tinham dinheiro, mas não tinham comida. Ou seja, o dinheiro sem a comida de nada valia. Sabemos que, claro, com o dinheiro se pode comprar comida, mas ali não havia comida para se comprar. Então eles vão ao Egito com o dinheiro para comprá-la. Os irmãos conhecem bem a história em que José não se declara de imediato quem ele é. Ao contrário, os trata rispidamente, ou seja, tratando como fossem pessoas que fossem lá investigar a vida deles, quem sabe tentar roubar, ou seja, espiões. Mas eles declaram, quando José começa a perguntar sobre sua família, os irmãos conhecem a história, e contam que deixaram seu pai em casa com o irmão mais novo, Benjamin, e o outro irmão que já não existe mais, não estava entre eles. Ou seja, declaram a verdade sobre o que aconteceu, entre aspas. Não contam que eles foram o autor do sumiço desse irmão,
que era José. Pois bem, na trama aqui, né, nós vemos nessas passagens que a trama que José faz é tentar descobrir o que havia em seus corações, como foi feito em tantos vídeos. Nesses finais de Gênesis aqui vamos ver o desenrolar da história. E por exemplo, aqui no 44, quando eles despedem eles, na segunda vez que vão comprar mantimentos, para ir à sua casa, ele põe uma taça, manda pôr uma taça do seu uso num dos sacos de mantimento. E exatamente no de Benjamin se encontrava essa taça. E quando o seu eunuco, o eunuco de José, vai atrás, mandado por José, com o intuito de pegá-los, eles declaram, não, aquele que for encontrado, que seja morto. Mas o eunuco diz, não, que seja apenas escravo. E ao investigar, encontrou, né, a taça com Benjamin. Mas esses irmãos não aceitam. Interessante isso, né? Esses irmãos não aceitam voltar para os seus lares, como o eunuco diz, volta para suas casas e ele fica como escravo. E vocês estão livres. Eles não aceitam, vão junto com o eunuco à cidade para conversar com José. Tanto é que no versículo 16 do 44, a epígrafe diz a humilde súplica de Judá. Aqui, Judá suplica, ou seja, suplicar é diferente de oração. Suplicar é você interceder por outras pessoas. É você ter em seu coração, em sua mente, que o importante é o bem-estar daquela pessoa, ou, se tratando de suplicar, você chegar a alguém, ou a Jesus, ou a Deus, com uma oração, né, desesperada, por assim dizer, mas não é oração, é uma súplica, porque você está declarando que precisa urgentemente, não só para você, pode significar não só para você, como para você também. De acordo com Marcos 1,40, quando o homem chega a Jesus, né, vamos ver aqui Marcos 1,40, né, nos diz assim, ó, vamos ver aqui, que a epígrafe diz a cura de um leproso. Ele chega a Jesus, né, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizia, se queres, bem podes me tornar limpo. Em outras versões está suplicando. Né? Vejam que ele pedia por ele, se queres. Jesus, claro, queria ele limpo. Isso é uma súplica. Já a oração significa várias coisas. Não é? Quando você ora em agradecimento, alguns pedidos, né? Ou seja, isso é orar, conversar com Deus. Mas quando se trata de suplicar, José aqui chega, né, a ouvir de Judá essas palavras. Então Judá se chegou e disse a ele, Senhor meu, deixa, peço-te ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Interessante notarmos aqui que José queria apenas segurar Benjamin, já testando, e libertar seus irmãos. Não queria matá-los. Benjamin seria seu escravo, mas eles não querem voltar. Interessante que na primeira vez eles levam a notícia a Jacó sem ter dó nenhum de Jacó, né? Não se importando com os acontecimentos futuros, mas aqui o próprio Judá diz, não irei para meu pai levando essa notícia. Eu não quero ver ele indo à sepultura. Vejam que a mudança era bem notória aqui. Vejam que a mudança que houve aqui foi o fato decisivo, porque quando José ouve Judá se declarando e conversando e repetindo novamente, desde o início como aconteceu, ele foi inquirido por José do que eles lá estavam fazendo, ele conta, né, que contou toda a sua história, aqui se formando entre versículo até o 34, e o 33 diz assim, ó, agora pois fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Vejam que Judá tenta tomar o lugar
de seu irmão e ficar como escravo. Que diferença, né? Aí vem o 45. José não se conteve. Perceberam? José aqui pede para todos saírem, mostrando que ele não mudou em momento nenhum, continuava sendo o mesmo José. Mostrando que ele queria o particular com os seus irmãos, mostrando que nada mais importava ali, tanto é que ele levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó também ouviu. Nesse momento, ele reconhece que a mudança era sincera em seus irmãos. Mas o fato interessante aqui no versículo 5, agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. O reconhecimento que ele tem aqui mostra que, de modo nenhum, desde o início, ele teve alguma dúvida, porque, se formos ver, ele sempre foi temente ao Senhor, mesmo quando a esposa de Potifar tenta ficar com ele na prisão, nos sonhos ele atribui somente a Deus, ou seja, nunca, não vemos em ponto algum ele se entristecendo. Isso cabe a nós, olhar sempre para os propósitos de Deus, que sempre tem propósito maior lá na frente. Porque o versículo 6 diz, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem cega. Versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão da terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, versículo 8, né? Não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a terra, de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Interessante aqui que ele atribui a Deus todos aqueles acontecimentos, mas não com ira, com agonia, com arrogância. Ele reconhece que Deus tinha um propósito maior no seu sofrimento, entre aspas. Ele reconhece que havia os porquês do Senhor. Se ele está me ouvindo, pode estar passando por algo semelhante. Quem sabe o desprezo, a afronta, a calúnia, o não reconhecimento. Seus sonhos podem estar sendo frustrados. Mas Deus tem um propósito maior em cima disso. José não sabia, mas permaneceu firme. Vamos permanecer firme, entendendo que, como ele diz aqui, que não foram eles que enviaram para lá, mas foi Deus que enviou para um grande livramento e para ser pai de Faraó, porque eles tinham na época, os egípcios, esse costume de quando uma pessoa era muito sábia, usada por Deus ou adivinha, usar esse título de por pai de Faraó. Interessante notarmos, irmãos, que Deus trabalha de uma maneira tão amorosa que até o próprio Faraó, quando ouve falar da notícia de quem era realmente José, nota-se aí que José era muito bem visto entre o meio deles. O 17 diz, disse Faraó a José, diz a seus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e partir e tornai a terra de Canaã. E tomai vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Percebem que nesse ponto vemos que Deus trabalhou soberanamente, até mesmo no coração de Faraó, pondo em seus olhos uma visão sobre José, que até então nem os próprios irmãos tinham, nunca tiveram. Perceberam que nessa caminhada muitas dúvidas vêm, porque Jacó, mesmo com tanta dor da perda de José, quando ouve falar de José, quando seus irmãos chegam aqui pelo versículo 26, quando eles anunciam a Jacó, dizendo e contando o que acontecido do Egito, que seu filho José ainda vivia,
Jacó não acredita, Jacó duvida. Mas quando eles vêm novamente com os carros, né, mantimentos, aí ele crê. Isso nos alerta nos dias de hoje que as pessoas têm ouvido dizer e falar que Cristo vive, mas ainda não querem crer. Fazendo uma alegoria, uma comparação, muitas vezes falamos do amor de Cristo e as pessoas creem que um dia ele viveu e morreu, mas não crerem que ele ressuscitou e vive. Cabe a nós permanecermos nessa posição e sempre anunciar. Veja que na segunda vez, quando ele vê os carros, as pessoas que lá iam, né, levando as notícias, cabe a nós nos dias de hoje, em união entre um povo de Deus, a igreja, aonde estivermos, anunciar que Cristo vive, para que essas pessoas venham a crer e saber, ter a certeza que Ele ainda está no meio de nós e sempre estará. Vejam que Jacó crê e acredita na morte, quando é trazida a notícia da morte de seu filho, mas quando vem a notícia de vida, ele duvida. Mas aí, com a insistência, com ele vendo, ele crê. Fica essa dica para mim, para você. Não desista de falar. Não desista de dizer que Cristo ainda vive e continuará vivendo por toda a eternidade. Em nossos corações, no meio de nós, em todo lugar. Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar neste momento. E creia que Deus está derramando a graça, a virtude, a sabedoria sobre nós, nos ensinando a crer, permanecer firmes e fiéis, porque muitas vezes os testes, as provas que vêm, como foi para José, como foi para os seus irmãos, quando ele usa de várias formas para testá-los, muitas vezes Deus fazendo a mesma coisa conosco, para nós mostrarmos o que nós temos em nossos corações. Vejam que eles tiveram a oportunidade de ir ao seu pai uma nova mentira, mas não fizeram. Que estava mentindo que seu irmão Benjamin poderia estar morto. Que sabe estar levando a má notícia, mas não quiseram fazer. José também teve a oportunidade de fazer o mesmo com eles, jogá-los em uma cisterna, quem sabe, ou deixá-los como escravo. José teve essa oportunidade. Deus quer dizer para mim, para você, que as oportunidades virão para nós, para tomarmos decisões certas. E essas oportunidades estão vindo dia a dia para você agir da maneira correta, fazendo com que a velha criatura, aquela pessoa que agiu incorretamente, seja agora caída por terra, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, abençoa essa vida que está me assistindo, essa pessoa, quem sabe está enxugando suas lágrimas, dizendo: eu sei, eu entendo agora, e preciso de mudança. Eu sei que o Senhor está me ensinando nessa tarde. Nos ensinou, está nos ensinando, com certeza você que está me assistindo. Deus está entrando em tua vida neste momento. Pai querido, Pai amado, abençoa essa vida, esse lar, enxuga essa lágrima, que essa pessoa que está me assistindo possa erguer suas mãos comigo. Se ainda não se entregou para o Senhor, dizendo: eu te aceito, me entrego a ti, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Essa oração que eu faço humildemente com você, em nome de Jesus, para que o velho homem, a velha criatura, caia por terra e renasça um novo você em Cristo Jesus. Amém?